Meu bom dia a todos. Para mim é uma grande alegria poder estar com vocês neste domingo, mesmo sendo virtualmente, mas é um meio que Deus nos proporcionou. E para essa manhã eu gostaria de saudar a todos com as palavras que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 21, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Do verso 6 ao verso 11, que nos diz o seguinte: Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Que nós, nesse dia, clamamos a Deus, que nós, no fundo do nosso coração, reconhecemos literalmente que Jesus é o único Senhor, que Jesus é o único Salvador, e que não seja apenas um grito de alguém influenciado no meio de uma multidão, e sim um clamor de alguém que tem convicção do que está falando, do que está honrando e glorificando a Jesus. Que Deus venha falar profundamente ao seu coração e ao meu nessa manhã, e que nós juntos venhamos glorificar a Deus também através da nossa vida, das nossas atitudes. Então, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto online. Sintam-se bem à vontade aí na sua casa. E como tema da meditação de hoje, eu trouxe o primeiro grande encontro. Você já parou para analisar essa questão de encontro, como nós nos preparamos quando temos um encontro marcado com outra pessoa ou com outras pessoas? Nós nos programamos, nós temos as nossas convicções, nós fizemos praticamente de tudo para que este encontro seja o melhor possível. E assim também nós podemos desfrutar da companhia de quem estará conosco, como também trazer diversos outros aprendizados de Deus para a nossa vida, aprendizados dessa pessoa para nós. E também, além dessa situação de encontro, tem alguém que quer ter um encontro profundo com cada um de nós. E este alguém se chama Jesus. O que nós vemos aqui na entrada triunfal de Jesus é o primeiro grande encontro em meio à multidão. Ou seja, é o primeiro encontro que muitas pessoas tiveram neste momento, quando Jesus estava entrando em Jerusalém. E isso acontece muito em nosso meio. E ali nessa entrada triunfal nós vemos, como nós lemos há pouco, que muitas pessoas reconheceram que Jesus é o Messias, reconheceram que Jesus era o Senhor, sendo que colocaram as suas vestes no caminho, cortaram ramos e colocaram no caminho para que isso fosse quase como um tapete de honra, para que Jesus pudesse passar, pois a honra era de Jesus. E muitas pessoas nesse dia tiveram o seu primeiro encontro com o Mestre. E isso acontece muito em nossos dias, das pessoas terem esse encontro com Jesus em meio à multidão. E este encontro acontece em congressos, em encontro de jovens, de famílias, nos cultos que nós temos, em algum outro encontro no qual nós estamos em diversas pessoas.
E neste momento nós temos esse encontro com Jesus. Não sei se você aí na sua casa, em algum momento da sua vida, já teve este encontro com Jesus. Só que algo que me chama muito a atenção, infelizmente muitas pessoas têm esse encontro, só que não acaba sendo de todo o seu coração, e sim baseado na influência de quem está à sua volta, ao seu redor. Ainda mais na hora do apelo, para assumir um compromisso real com Deus publicamente. Nós nos preocupamos mais com as pessoas que estão à nossa volta do que com Deus, do que com a nossa vida com Deus. E isso muitas vezes nos impede de nos aprofundarmos ainda mais nesse primeiro grande encontro com Deus, ou neste novo grande encontro com Deus, com Jesus, no qual Ele nos proporciona naquele dia. Normalmente, olhamos e pensamos, fulano não foi, eu não vou ir para a frente. Eu digo isso porque muitas vezes na minha vida, quando Jesus queria ter este encontro especial comigo, eu olhava para o lado e via que meus amigos não iam, ou alguma pessoa específica não ia, e eu achava que era algo de fraqueza você ir para a frente, ou algum outro sentimento que me diminuísse. E eu deixava de ir para ter este meu encontro com Jesus, porque o meu pensamento estava na pessoa que estava ao meu lado. Ele não foi, eu também não vou. E muitas pessoas também tomam essa decisão de se encontrar com Jesus, pensando, fulano foi, eu também preciso ir, ou seja, eu vou no embalo. Meu amigo foi, eu também preciso ir, eu tenho que mostrar para ele que eu também quero ter esse encontro com Jesus. Nós não podemos pensar dessa maneira. Nós precisamos focar os nossos olhos em Deus e buscar ter este encontro de todo o nosso coração. As pessoas, nos nossos dias atuais, se preocupam mais em mostrar uma imagem que não está sendo real para chamar a atenção das pessoas à sua volta. Ou seja, as pessoas hoje estão usando diversas máscaras. Nós precisamos tirar as nossas máscaras. Nós precisamos ser quem nós realmente somos e nos aproximar para ter este encontro com Jesus. Nós precisamos ter este encontro de todo o nosso coração e não por influência. Nós precisamos ter o nosso posicionamento. E infelizmente muitas pessoas não têm este posicionamento e permitem ser influenciadas por qualquer um. Como eu falei antes, fulano não foi, eu também não vou. Fulano foi, eu preciso ir também. Nós precisamos ter o nosso posicionamento, pois nós vamos arcar com as consequências das nossas escolhas. Nós precisamos decidir ter este verdadeiro encontro ou não. A grande maioria das pessoas que gritaram a Jesus hosana nas maiores alturas, clamando que ele era o Messias, essas mesmas pessoas depois estavam gritando para que crucificassem Jesus. O que nós vemos aqui, que poucas pessoas acabaram influenciando muitas para que gritassem e clamassem. E essa passagem nós encontramos em Mateus capítulo 27, o versículo 20 a 23. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Aqui nós vemos que as pessoas estão sendo influenciadas. As pessoas aqui neste tempo foram influenciadas a pedir que soltassem um ladrão, que soltassem a Barrabás e crucificassem a Jesus. As mesmas pessoas que quase uma semana antes estavam gritando, glorificando a Jesus, reconhecendo a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte?
Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Nós precisamos tomar o nosso posicionamento. Nós precisamos nos posicionar perante a sociedade, não permitir que nós sejamos influenciados. Nós precisamos tomar essa decisão por conta própria, de ter este encontro com Jesus ou não. E não permitir que, no momento que eu estou no meio da igreja, a grande massa venha me influenciar a ter este encontro com Jesus. Ou se eu estiver lá fora, que eu critique Jesus ou que eu me afaste de Jesus. Eu preciso, você precisa ter este posicionamento de tomar a sua escolha. Só que aí entra um detalhe. Eu gostaria que você em sua casa tivesse esse tempo de reflexão e pensasse quantas vezes você teve o seu encontro com Jesus em meio à multidão. Quantas vezes você esteve com os seus olhos focados em Jesus, ao invés de focar nas pessoas à sua volta? Você teve este encontro com Jesus de todo o seu coração, pelo seu posicionamento? Ou simplesmente você teve o seu encontro com Jesus através de influência da massa? Só que o encontro que Jesus tem com nós não se diz só a respeito em relação à grande massa ou grande número de pessoas. Jesus também busca ter um encontro pessoal com cada um de nós. E nós precisamos estar atentos com este encontro. E um exemplo que eu quero usar nessa questão é a mulher samaritana, que nós encontramos a passagem bíblica no Evangelho de João, capítulo 4. Gostaria de ler o verso 4 ao verso 7, que nos diz o seguinte: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Ali Jesus estava tendo um encontro com a mulher samaritana. E como Jesus teve este encontro com esta mulher, Jesus também quer ter este encontro com cada um de nós nesse dia. Jesus quer ter esse encontro todo dia com nós. Só que nós precisamos nos dispor. Quando nós estudamos todo o contexto, nós vemos que judeus e samaritanos, eles não se davam muito bem. Eles não conversavam. Mas Jesus mesmo assim chegou e teve este encontro com essa mulher. E Jesus quer se encontrar com cada um de nós. Jesus quer se encontrar com você nessa manhã. Esse período que estamos vivendo de quarentena, você tem aproveitado para, no particular, no seu deserto, no seu secreto, para ter este encontro com Jesus? Veja o que nos diz, ou que nos aconselha Mateus 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Você tem buscado ter este encontro com Jesus no seu secreto? Ainda mais neste momento que nós estamos passando, que nós estamos tendo tempo suficiente para ter este encontro com Jesus cada dia. Infelizmente, nós costumamos reclamar pela falta de tempo. Só que agora nós temos o tempo suficiente para nos encontrar com Jesus. Será que nós estamos aproveitando
este tempo? Ou será que nós estamos dando novas desculpas a Deus? Qual é a desculpa da vez para nós não buscarmos este encontro com Jesus diariamente? Nós esquecemos, muitas vezes, quando nós damos essas desculpas, de que Deus conhece o nosso coração. Nós achamos que se nós mentirmos para os nossos líderes espirituais, para os nossos pastores, nós vamos estar enganando a Deus. Para os pastores, para os nossos líderes, quem sabe nós até conseguimos mentir, enganar, esconder algumas questões. Mas de Deus nós não escondemos nada, nós não conseguimos mentir ou enganar a Deus. Deus sabe o tempo livre que você tem a cada dia. O que está te impedindo de ter este momento com Deus? O que está fazendo com que você não consiga dedicar este tempo, este encontro com Deus? Uma das coisas que me chama muito a atenção nessa passagem da mulher samaritana, que depois trazendo para a nossa vida neste momento, que depois que nós temos uma experiência com Jesus, este encontro verdadeiro com Jesus, e mantemos os nossos olhos focados nele, nós queremos que mais pessoas tenham esse encontro com Jesus. Vejam o que acontece no verso 28 e 29 de João capítulo 4. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens que viviam na cidade: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E vejam o versículo 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vejam que maravilha! Quando nós temos o verdadeiro encontro com Jesus, quando isso acontece no nosso íntimo, nós queremos que mais pessoas tenham esse encontro com Jesus. Nós queremos que mais pessoas reconheçam esse Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós ansiamos, nós desejamos que as pessoas tenham este encontro com Jesus. Só que aí entra um detalhe, meus queridos. Será que nós estamos levando essa experiência a mais pessoas? Nós desejamos que mais pessoas tenham este encontro com Jesus da mesma forma que nós tivemos? Ou simplesmente nós estamos indo no embalo, nós estamos sendo influenciados pela massa? Nós precisamos e nós devemos refletir sobre como está a nossa vida, se nós já tivemos este verdadeiro encontro com Jesus. Se a nossa vida está sendo para levar mais pessoas a ter este encontro com Jesus, como a mulher samaritana fez. Só que algo que nós precisamos entender e saber é que quando nós também temos este encontro com Jesus, nós somos expostos. Ou seja, Jesus mostra quem realmente somos. Jesus mostra os nossos pecados, as nossas falhas. E isso aconteceu com a mulher samaritana. Nos versos 16 a 18, disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este agora
esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ou seja, Jesus conhece os nossos pecados, Jesus conhece toda a nossa vida. E quando nós temos esse encontro com Jesus, o Espírito Santo nos mostra os pecados que nós temos cometido contra Deus, para que haja restauração da nossa vida. Nós não conseguimos esconder nada de Jesus. Nós não conseguimos esconder nada, nada, nada. Jesus vai nos trazer à memória todos os nossos pecados, para que nós o confessamos e tenhamos um verdadeiro encontro, um encontro maravilhoso que é a restauração de vida. Só que, infelizmente, nem todos aceitam o convite de Jesus. Nem todos que têm este encontro com Jesus, com o Salvador, aceitam. E um exemplo que eu quero deixar para vocês é do jovem rico, que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 16. Verso 16 a 22. Ali nos fala que esse jovem chega perante Jesus, e esse jovem pede o que ele deve fazer para alcançar a vida eterna, para ser um discípulo de Jesus. E Jesus fala sobre os mandamentos, e o jovem diz que ele observa isso tudo desde criança. E aí Jesus lhe diz: mas uma coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Quem sabe você pode achar que foi algo pesado de Jesus para com o jovem. Só que o jovem tinha os seus bens materiais, as suas riquezas financeiras como seu Deus. Tudo isso estava ocupando o lugar de Deus, o lugar de Jesus. E quando nós temos esse encontro com Jesus, Jesus também nos mostra quais são os deuses estranhos que estão no nosso coração e nós precisamos abrir mão. E nós precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo que nos afasta de Deus. Nós somos desafiados por Jesus a abrir mão das coisas que ocupam o lugar de Deus em nossa vida. E muitas pessoas não querem abrir mão do que as afasta de Deus. E muitas dessas pessoas que não querem abrir mão acabam usando máscaras, acabam vivendo uma vida de aparência. Mas nós precisamos fazer com que este encontro com Jesus seja de restauração em nossa vida, que nós nos aproximamos de Deus. Outras pessoas têm seu encontro, só que até comecem a sua caminhada com Jesus, mas não conseguem se perdoar ou entender a graça. E um exemplo que nós temos, muito conhecido, é Judas. Depois que Judas traiu Jesus, Judas não entendeu a graça, não se perdoou. E ele optou em tirar a sua própria vida. E muitas pessoas, quem sabe até você, na sua vida, no seu íntimo, tem pecados que você considera que não há perdão. Mas Deus perdoa os nossos pecados. E nós precisamos nos perdoar. Independentemente do que fizemos em nossa vida ou no nosso passado. Deus nos perdoa através da graça, do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por cada um de nós, por você e por mim. Pedro negou a Jesus. Qual a diferença de pecado com Judas? Nenhum. Só que Pedro entendeu a graça. Pedro se perdoou também, além de pedir o perdão. E foi um grande discípulo. Outro exemplo, a mulher adúltera. Ela recebeu o perdão. Outro, Davi, o homem que é conhecido segundo o coração de Deus, adulterou, teve diversos outros pecados e Deus o perdoou
continuou sendo o homem segundo o coração de Deus, porque o seu coração logo se arrependia, ele logo buscava a Deus quando ele via que pecava. Outro é o apóstolo Paulo, quando ainda era conhecido como Saulo. Todos nós sabemos que ele fez coisas terríveis, perseguia cristãos, muitos foram mortos, prendia muitos cristãos. Só que Saulo teve o seu encontro com Jesus, e foi um encontro verdadeiro no qual ele se permitiu. Ele teve o seu posicionamento e não foi influenciado por demais pessoas em aceitar esse Jesus. E depois se transformou em Paulo, o grande apóstolo, o qual fez um grande impacto na história do cristianismo e ainda causa grandes impactos, ainda é uma ferramenta nos nossos dias atuais, pois ele deixou os escritos na palavra de Deus. Independente do que nós fizemos, nós precisamos ter a convicção e entender que nós somos perdoados, nós somos salvos pela graça. É algo que vem de graça pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. E quando nós tivermos um verdadeiro encontro com Jesus, quando nós nos posicionarmos, nós vamos entender, a nossa vida será transformada. Precisamos entender que todos somos pecadores. Independente do pecado que nós cometemos, nós recebemos o perdão. Só que quando nós nos arrependemos e permitimos que Deus o faça. Você já teve o seu encontro com Jesus? O encontro verdadeiro, aquele no qual você, pelo seu posicionamento, teve experiências com Jesus? Se você já teve, eu creio que no seu coração tem uma chama. Ou quem sabe, com o tempo essa chama foi se apagando e hoje só tem brasas. E se isso aconteceu, Deus pode restaurar essa chama, essas brasas. Deus pode fazer com que isso arda em seu coração, para que você leve este Jesus a mais pessoas, para que você leve mais pessoas a terem este encontro com Jesus da mesma maneira que a mulher samaritana fez, no qual ela teve um encontro especial com Jesus. E ela achou necessário levar a experiência dela para as outras pessoas. Ela achou necessário compartilhar. E isso Deus nos desafia a fazer. Levar para as pessoas este testemunho deste encontro verdadeiro com Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida, que venha abençoar essa palavra em seu coração e que você venha refletir profundamente de como está a sua vida com Deus, que se você já teve este encontro verdadeiro com Jesus. E lembre-se, este encontro é diário, não é apenas uma vez na vida. Jesus quer se encontrar com cada um de nós todo dia. Busque, aproveite este tempo, principalmente esse tempo de quarentena que Deus nos deu. Por mais difícil que seja nós estarmos neste período, mas é algo que Deus está trabalhando. E eu creio que depois que tudo isso passar, grandes coisas irão acontecer no meio da igreja. Esteja disposto a entender o que Deus tem para a sua vida. Esteja disposto a ter este encontro verdadeiro com Deus a cada dia. Amém?